Nesse trabalho passou um crente. Como está a sua casa no meio da rua em que você vive? É a melhor arrumada? A mais bonita? Então diga aí para uma pessoa que está do seu lado, uma pessoa que está junto com você: agora ele está falando comigo. Diga isso. Diga que a palavra está falando com você. Diga que a palavra está te convencendo. A única coisa que o seu vizinho verá é o resultado da sua vida. Ele não conseguirá ver a sua espiritualidade, desculpa, mas ele vai ver aquilo que é aparente. Ele vai ver o teu comportamento. Outra maldição que nós podemos atrair sobre a nossa vida diariamente, em relação à confiança no homem. E esse homem pode ser eu mesmo, confiar em mim mesmo, na minha capacidade, na minha experiência, nos meus relacionamentos, no meu potencial. Ou então confiar no político, ou então confiar no cônjuge, confiar no pastor, no sentido humano, né? Então, quando nós tiramos os nossos olhos de Deus, deixamos de confiar em Deus para confiar no homem, no sistema, aí atraímos sobre a nossa vida a maldição. Em Jeremias capítulo 17, versículo 5 está escrito: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal seu braço e aparta o seu coração do Senhor. A recomendação nós temos no capítulo 118 de Salmos, versículo 8. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Ainda no Salmo 146, versículo 3 e 4 está escrito: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhe o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Outra condição que podemos atrair maldição diária é em relação a escândalos, né? Então, em Jeremias capítulo 48, versículo 10 está escrito: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, e maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Então nós temos uma recomendação em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 3, que está escrito: não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Amados, vamos fazer a obra de Deus com a santidade, com a seriedade que ela exige. Não podemos escandalizar, porque se nós provocarmos escândalos, nos envolvermos com a obra do Senhor e fazer de qualquer maneira, sem priorizar, sem trazer a excelência, nós atraímos maldição sobre a nossa vida. Outra maldição que nós podemos atrair diariamente é a nação e sobre a terra. Por exemplo, 2 Samuel capítulo 21, versículo 1 está escrito: houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse: a culpa é de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Veja que está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 17 ao 20. E Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comestes, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então veja, amados, que há uma maldição sobre a terra, e a maldição também sobre aqueles que trabalham sem a direção do Espírito Santo. O trabalho foi criado por Deus, nós temos lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15, mas aqui fadiga, suor do rosto, isso é maldição. Então você não tem que trabalhar muito. Ah, mas eu trabalho 12 horas por dia, 15 horas por dia, não dá. Desculpa, você está embaixo de maldição.
Se você trabalha tanto, se você se cansa tanto, se você atrai enfermidades sobre o seu corpo, você não cuida da sua família como deveria, não dá atenção para os seus filhos, porque você acha que precisa vencer e essa corrida desenfreada, o Espírito Santo não está nesse negócio não, né? Porque Eclesiastes 2:26 diz que Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe e transfira para o justo. Isaías 24, versículo 1-6. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e lhe dispersar os moradores. O que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo como ao senhor, à serva como a sua dona, ao comprador como ao vendedor, e ao que empresta como ao que toma emprestado, ao credor como ao devedor. A terra será de toda devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha. Enlargueces os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgrediram as leis, violaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Então há uma maldição lançada sobre a terra. Lá em Gênesis, Deus já amaldiçoou a terra por causa do pecado e ela continua em maldição até hoje. Então o que acontece é que esse mundo está separado de Deus. Maldição por causa do pecado do homem. O pecado que faz separação do homem e de Deus. Porém, Jesus Cristo é o grande plano de Deus para resgate do homem. Por isso que o final aqui no versículo 6 de Isaías 24 termina dizendo que poucos homens restarão. Poucos homens não serão exterminados, não serão incinerados. Quem são esses poucos? Aqueles que aceitaram Jesus, aqueles que caminham com Cristo Jesus. Amados, dentro de uma parte conclusiva, nós queremos então falar sobre o comportamento social. Nos últimos dias estão tornando os dias muito difíceis. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1-5 está escrito: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Percebemos a sociedade do 666. Nós encontramos aí 18 adjetivos de homens que estão tornando os dias difíceis, os dias insuportáveis. É a sociedade do anticristo. Paulo aqui está trazendo uma revelação apocalíptica, ou uma revelação sobre o tempo do fim, não é? Então, nós percebemos que essa é a sociedade que está estabelecida nos nossos dias atualmente. Então, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, motivo pelo qual Deus os entregou à imundícia, a paixões infames e a uma dispensação mental reprovável. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifestado ou manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder,
como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus, nem lhes deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos.